amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda o telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras. Juiz de Direito, doutor Alexandre Cunha. Doutor Alexandre, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, Zancopé. Também conosco o economista, diretor da Fiesp, doutor Ricardo Gamal. Doutor Gamal. Zancopé, é um grande prazer sempre estar por aqui com vocês. Também conosco a procuradora de Justiça, doutora Valdereza Abud, que é membro do Ministério Público Democrático, membro do MPD. Doutora Valdereza, prazer tê-la aqui. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade. Também a advogada Lúcia Bludeni, que é conselheira da OAB São Paulo. Prazer ter aqui, doutora Lúcia. Prazer, muito obrigada pelo convite. A senhora tem uma participação específica na OAB com o terceiro setor, é isso? Tenho. Os estudos da Comissão de Direito do Terceiro Setor são feitos por um grupo de advogados e eu estou presidindo esta comissão há alguns anos. Há alguns anos, esse é um detalhe interessantíssimo. Estou há alguns anos. Porque são estudos, né? Estou. Sim. Olha, o jornalista Cláudio Tognoli afirma que Marcelo Odebrecht não fará delação premiada na Lava Jato por contar que pode repetir o que ocorreu em outro caso envolvendo a Odebrecht, a Operação Castelo de Areia. Segundo o jornalista, no caso Castelo de Areia, o STJ e o STF invalidaram as provas apresentadas encerrando o caso e o empresário espera conseguir o mesmo, ele quer a mesma coisa na Lava Jato. Doutor Alexandre, doutora Valdereza, doutor Gamal, doutora Lúcia. Doutor Alexandre, posso... Sim. É correto isso que está sendo colocado aqui? Porque jornalista tem sempre grandes informações. Zancopé, eu acho que são duas coisas. Né? Uma, a estratégia de defesa, né? Como a gente vinha conversando já um pouco antes de começar o programa. Isso é completamente normal, né? Enfim, ele acha que a delação premiada para ele não é algo interessante, tem que se resguardar o direito de defesa. Inclusive, em qualquer processo penal, a pessoa tem o direito de ficar em silêncio, né? Não precisa colaborar ativamente com a apuração dos fatos que podem incriminar ela. Agora, existe um outro ponto que é muito complicado e que o nosso sistema judicial precisa avançar, que é essa questão das nulidades no processo penal. Né? Essa operação aqui, Castelo de Areia, acabou sendo anulada, né, pela Justiça, e a gente tem que tomar cuidado para que esses motivos, né, que levaram à anulação de outras operações importantes, né, para desvendar fatos criminosos no nosso país não se repitam. Né? E aí eu acho que para os profissionais de direito, e gostaria que principalmente passar a bola para a doutora Valdereza, né? A gente tem, para ver se é isso mesmo que eu estou pensando, é algo diferente. No processo penal, existe um princípio que sem prejuízo não há nulidade. E, infelizmente, no Brasil, principalmente nas cortes superiores, às vezes esse princípio não prevalece. Né? Então, a gente tem situações muito peculiares que, né, ouviu uma testemunha em uma ordem diferente da outra, ou, né, não apresentou uma defesa em determinado momento, apresentou depois, e isso leva à anulação de todo um processo. Né? Então, a gente precisa, efetivamente, rever isso, acho que aí voltar mais às origens, né, que a gente tem que encarar o processo como um meio a se chegar a um resultado. Né? Então, não é um fim em si mesmo. E que, efetivamente, eventuais falhas que ocorram na condução de um processo sejam vistas nesse todo. Gerou prejuízo à defesa do acusado? Ok, é um caso de anulação do processo. Não gerou prejuízo à defesa, a pessoa pode se defender, pode produzir provas, não tem que se falar em anulação do processo. Doutora Valdereza. Eu acho que a sua análise foi perfeita, realmente. Mas nesse caso aqui do Marcelo Odebrecht, acho que há dois
duas questões, dois momentos. Primeiro, a questão política, da forma displicente com que ele encarou e como ele está encarando esses graves momentos em que estão se apurando com provas consistentes a essa Operação Lava Jato. Acho que ele foi, de uma certa forma, até arrogante quando fez. Não vou falar nada, porque vai dar, ainda escudado naqueles princípios do passado, em que não se imaginava que os maiores empresários do país um dia pudessem ocupar as celas de cadeia. Então, impressionou muito mal a maneira com a qual ele se dirigiu à CPI, ou se dirige às autoridades. Com relação ao processo, o Alexandre foi perfeito na análise. O Brasil tem uma história, o sistema judiciário brasileiro, uma história muito arcaica de se anular um processo por uma mera questão que não trouxe o menor prejuízo ao acusado. Agora, o que se esquecem é que acho que os profissionais que estão trabalhando na Lava Jato aprenderam com os erros do passado, e hoje a gente pode perceber uma força-tarefa, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, de pessoas discretas, não estão correndo para os holofotes, aprenderam em muitos equívocos do passado, e eu vi um procurador de justiça dar um exemplo perfeito, aliás, procurador da República, dar um exemplo perfeito a respeito dessa nulidade. Se no passado havia um erro numa determinada prova, uma determinada diligência, ele até deu o exemplo, se num prédio existe um problema numa sala com encanamento, não tem sentido destruir o prédio inteiro, vai lá e conserta o encanamento, que é o que o Alexandre estava dizendo. Ora, se houve algum equívoco, não houve prejuízo para o réu pôde se defender, e por tudo que a gente conhece desses processos, claro que pela imprensa, porque creio, eu, pelo menos, não tive acesso a nenhum desses, Operação Castelo de Areia, Satyagraha, não tive acesso ao processo. Mas a gente sabe que foram questões que poderiam ser contornadas se não tivesse esse apego excessivo ao formalismo, na melhor das hipóteses. A gente pode achar que é um apego excessivo ao formalismo. Mas hoje eu acho que o Marcelo Odebrecht, ele me impressionou muito mal a forma com que ele, até, de uma certa forma, com descaso à justiça, ao judiciário, ao Ministério Público, aos tribunais, dizer, eu não vou falar nada mesmo, porque isso aqui vai dar o que deu no passado. Ou seja, não vou perder meu tempo com a justiça, não vou perder meu tempo com isso, porque isso não vai dar nada mesmo. Aquele pensamento de outrora, que, felizmente, hoje a história está mostrando que o Brasil está mudando e os princípios republicanos estão se solidificando cada vez mais. Doutora Lúcia, a senhora, como advogada, eu vou colocar um outro aspecto aqui, o que foi abordado pelo juiz e pela nossa procuradora de justiça. A senhora é advogada, Sim. Então eu vou solicitar. É um outro olhar. Isso. Então, para ser mais recente aqui, o ministro Joaquim Barbosa, ele demorou algum tempo, na minha expectativa como cidadão, para apresentar decisões. O ministro Sérgio Moro também, o juiz Sérgio Moro também é cobrado da mesma forma, porque nós queremos que as coisas andem rápido. Falando nós cidadãos, Eu não tenho nada a ver com a justiça, sou só jornalista. Então, quando eu chego com a senhora que é advogada, eu quero que a senhora descubra um jeito, que a justiça me favoreça. Esse é a minha visão de brasileiro, que quero que aconteça um jeitinho para eu me safar dessa, que é o que o Odebrecht falou, às claras lá. Eu não vou falar nada porque eu estou procurando um jeito de... Existe essa possibilidade realmente? Porque o que se fala aqui é que, de repente, vá tudo por água abaixo. Primeiro, o direito não é uma ciência exata. Não é, nunca foi e nem será. Segundo, o juiz, no caso o juiz Sérgio Moro, ele tem primeiro o princípio do juiz natural, que ele se convence daquilo que ele tem em mãos. Ele não foge às provas dos autos, ele tem que ser absolutamente imparcial, que, aliás, me parece que é pelo que ele tem se pautado o tempo todinho, tanto é que ele é muito sereno, é o que eu tenho visto.
Os advogados que têm atuado, logicamente, eles têm as suas teses de defesa, eles entram nos autos e, como já foi dito, os réus têm direito de não falar, eles têm direito de ficarem calados. Eu entendo também que a visão de um advogado é uma visão muito diferente do Ministério Público, é uma visão muito diferente do juiz, que o advogado, qual é a função dele? Ir a muitos mais detalhes do caso propriamente dito. É por isso que o advogado leva ao processo detalhamentos maiores, e o Ministério Público também o faz, em contrapartida àquilo que o advogado, para levar ao juiz elementos de convicção, para que o juiz forme, inclusive, a sua convicção, para que ele possa efetivamente julgar. E essa expectativa de que a sociedade, às vezes, exige do juiz uma imediatidade de julgamentos, às vezes não é possível, dado o volume de processos que um juiz acumula dentro da sua competência, da sua vara, para julgar, e às vezes não existe. É sobre-humano para ele poder julgar num resumo de tempo. Milagres não existem. O juiz não faz milagre, o advogado não faz milagres. Eu acho que também há um equívoco por parte, me perdoe se eu estiver contra, porque eu acho que a exposição com que esse caso veio à mídia, veio à sociedade brasileira, todos os dias essas pessoas estão sendo expostas à sociedade brasileira pela passo a passo do julgamento, de tudo aquilo que está acontecendo no processo. E isso tem um efeito pedagógico enorme, uma repercussão tão grande. Eles já estão sendo condenados pelos fatos trazidos. E não dá para a gente imaginar que, por tudo aquilo que já foi exposto, do caminho percorrido pelos ativos financeiros, pelos desvios, que haja equívoco. Obviamente, os advogados vão buscar suas defesas, vão buscar atenuar inúmeras situações, as penas, as delações, têm essa finalidade, inclusive, encurtar, né, as situações e minimizar. Mas jeitinho, eu acho que não existe. A comunidade jurídica, inclusive, ela está toda unida em torno da causa. E o Brasil espera isso. As instituições estão totalmente maduras, formadas, amadurecidas, seja o Ministério Público, seja a magistratura, sejam os órgãos de controle, seja a advocacia em seus vários níveis, a advocacia privada, porque a advocacia também exerce um munus público, a advocacia pública. Então, o Brasil está pronto. O que nós precisamos é resgatar valores éticos, de um modo geral, para toda a nossa população. E resgatar políticas públicas que não são efetivas. E resgatar, principalmente, efetividade na condução do gasto público, porque o que nós temos é má gestão pública. Nós somos ineficientes, ineficientíssimos com os nossos servidores públicos. Não em sua totalidade, é óbvio, mas a gente percebe que boa parte daquilo que a gente diz que é desvio de recurso público, não é desvio, é má gestão do recurso, porque as pessoas não são preparadas para fazer a gestão. Então, nós precisamos de um choque de gestão. Doutor Gamal, cidadão Gamal, como vê? Então, eu como economista, não sou da área do direito, né, mas o brasileiro gosta de dar o seu pitaco em tudo, não é verdade? Pelo que eu entendi aqui, como leigo, pode-se dizer, então, que um pelo no ovo, como se diz comumente, pode pôr tudo por água abaixo? É isso Não mesmo? poderia, né? Não poderia, não faz sentido algum que isso aconteça. Mas juridicamente é possível. Não, e até só entrar, sintomaticamente, agora que nosso sistema penal vai alcançando os estratos mais abastados da nossa sociedade, essas teses vão surgindo contra toda uma com mais tradição força, com mais vigor, que sempre existiu no direito penal. Isso daí que não há nulidade sem prejuízo,
Todo mundo, todo acadêmico de direito aprende na faculdade, já aprendia na faculdade. filosofia do direito. Anos e anos, mas né, agora... Agora, o que me preocupa como economista é a questão destas empresas pararem as obras e também não darem ao país mais os empregos necessários e também a continuidade das obras, né? Que vai aprofundar ainda mais a recessão. Mas Que essa é uma questão econômica, não é? Que ela não é jurídica, ela é uma questão econômica. O que vai acontecer a partir de agora, né? Essas empresas vão cair nas mãos de companhias estrangeiras? Né? Vai cair na mão do Estado? Mas não é muita Mas, especulação de que elas vão parar? Eu Elas gostaria têm de falar a respeito disso, fôlego inclusive para sobre o que trabalhar. ela A senhora acha que falou. isso pode ser eu acho- uma desculpa para que Eu acho pode que é se um tipo de transformar? chantagem da pior qualidade possível. Exatamente, elas têm Porque é a fôlego mesma para coisa que trabalhar. falasse, olha, vamos parar essa investigação, porque senão fica desempregado, um monte de desempregado. Não é por aí. A questão, inclusive, Não, sobre mas que a minha que ela questão falou... não- a minha questão não é essa. a sua questão. Eu estou dizendo como tem se encarado essa questão de falar, olha, mas precisa resolver o problema da Odebrecht ou das outras empreiteiras, porque são muitos e muitos empregos, vai ficar sem poder negociar com o poder público, vai ficar sem condições de fazer negócio. O que vai ser do desemprego? Parece, não estou dizendo que é a sua questão, mas como ela é colocada, parece o seguinte, olha, vocês da Justiça estão prejudicando o Brasil, porque estão desempregando o povo, quando, na verdade, até em observação ao que ela falou, que a exposição desse caso não se deve aos protagonistas da justiça, se deve ao tamanho do rombo, da barbaridade, Que é um absurdo. do assalto ao erário, como diz o ministro do Supremo Tribunal, uma quadrilha que se especializou em assaltar o erário. Por isso a exposição. E parece que de anos e anos. Anos e anos, e parece que tem as suas derivações e seus. E isso não é suas fruto margens. desse governo, isso Então, é de modo bem-vindo. que. crescendo. Não, é que olha, os valores eram menores. Agora eles perderam a mão. Não, mas não é isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que também a democratização, a solidificação das instituições democráticas no Brasil está auxiliando também a se expor com mais clareza a transparência. Porque as do que instituições do estão passado. maduras. Estão Elas têm amadurecendo. capacidade Por de isso que eu queria de dizer a fiscalização. respeito sobre a ética que ela falou do advogado, do jeitinho da sua pergunta. Eu acho que o advogado, a ética dele é com o cliente. Então, ele tem que fazer de tudo, desde que não faça malandragem, chicana, cometa crime, ele tem que fazer de tudo para melhorar a situação do cliente dele. Então, é diferente a ética do advogado da do promotor, do juiz, porque ele tem uma ética com o cliente, desde que ele não faça... Ele tem uma ética com o processo também. Não, uma ética com o cliente. Então, ele vai buscar o E quê? ele tem uma ética com o processo. Não, ele tem que buscar com a o melhor código, forma. Ele tem o que a lei lhe permite Não, aí ele tem que buscar. A ética com o processo é de outros atores. A ética do advogado, na minha avaliação, tem que ser com o cliente dele. Ele vai buscar, dentro das possibilidades legais, aquilo que for melhor para o cliente Exatamente. dele. Dentro das Ora, possibilidades dentro das legais. possibilidades, sem E fazer aí, chicana e balandragem. Por exemplo, se para o cliente, como você observou, é melhor procrastinar o processo, ele vai utilizar instrumentos legais de recursos para levar o processo para frente. Os Ao legais. contrário. Sim, claro que é legal, porque senão não vai Sim, arrancar se não for página do legal, ele não processo. vai poder. Legal que eu estou falando é entrar com recurso, com agravo, alguma coisa. Mas, de Não, toda mas sabe forma, o por que eu quê? sinto, independentemente dos instrumentos legais, técnicas jurídicas, que eu acho que isso não interessa muito para o telespectador, de um modo geral, porque isso é uma matéria nossa, eu acho que a sociedade ela recebeu uma lição que ela esperava. Ela recebeu todos os dias na televisão, em todos os jornais, ela tem um episódio do que está acontecendo, gente. E esses réus desse episódio aí da Lava Jato, eles estão sofrendo na pele, a família toda, estão sendo presos, tá certo? Em prisões comuns, muitos deles. Isso já é uma pena que eles estão sofrendo para o resto da vida.
Tem um detalhe que eu gostaria de observar. Nós temos dois cenários, né? Nós temos a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro conduz tudo. E aí, de repente, esse pessoal é levado a Brasília para uma CPI, né? Para fazer depoimento numa CPI. Aquilo que foi deposto lá, os depoimentos colhidos pela justiça legal, né? Não vale para uma CPI, por que eu tenho que Mas levar? não são todos disponíveis, porque estão em sigilo a Não, maioria. não, mas tudo bem, tudo bem. Os que estão disponíveis, eu não consigo... Eu não entendo a necessidade desta Mas a CPI. necessidade da Isso. CPI é necessidade política. Os partidos que querem fazer dessa questão Doutora uma questão Valderez, é a política. mesma coisa. Também acho. É a mesma Também coisa. acho. Mas eu sou contra esse monte de CPI. Perante Eu também o acho. doutor Alexandre, juiz, né, eu faço o meu depoimento, presto o meu depoimento. Agora, o doutor Gamal, que é político, eu vou falar a mesma coisa ou não vou falar nada. Então, eu já não falo para o juiz. Esse mecanismo que eu acho que confronta, e eu, cidadão, fico imaginando, a hora que assisto lá ou qualquer daqueles depoentes, me reservo o direito de não falar nada. Então, eu me reservo também o direito de não falar nada para o doutor Alexandre. E peço à advogada que, olha, tudo que eu disse, eu desdisse E fragiliza a posição do judiciário. Que é pior. Não, eu acho que é o que é contrário, eu pior. acho que fortalece. Mas Porque a CPI... Este é o aspecto. Eu estou falando como cidadão. Não, Como mas eu acho que a cidadão CPI, que olha ela está, aquilo. por exemplo... Eu acho. Isso, é exatamente Eu já isso. questionava isso quando eu fui aluna da Escola de Governo do professor Fábio Conder Comparato. E eu dizia constantemente, para que essas CPIs com esta, sabe, com esta força que eles pretendem ter lá no Legislativo? E já que foi tocado esse assunto, eu ia até deixar passar sem intervir. Mas tem umas coisas que eu acho inadmissíveis. Uma delas é toda vez que vai fazer a CPI, a pessoa tem que entrar com habeas corpus no Supremo para ter garantido um direito constitucional que já é, né, é ocorrente. A pessoa pode ficar em silêncio. Mas, né, e isso leva, né, que eu acho que é um ponto que é importante colocar, me parece que a CPI, enquanto instrumento de investigação do Congresso, tem o seu papel na República e pode, né, como uma faca, ser utilizada, né, para você cortar a carne e para matar alguém. Né? O que a gente vê é que é um instrumento que não vem sendo bem utilizado. Né? Em vez de apurar, aí se faz lá o cenário, né, e aí quer tentar se abordar aspectos, né, que deem ibope para as pessoas. Quando fala em CPI, eu cito um exemplo para vocês, a CPI do futebol, que foi feita depois da Copa de 98. Não, depois da Copa estão fazendo... Primeiro que futebol é dinheiro privado, não é empresa privada, não tem dinheiro público, é a primeira coisa. Então, se questiona o dinheiro público, por que entra? Né? Mas é privado quando quer, sim, né? Sim, Agora, quando precisa de dinheiro, vai o dinheiro público, eles fazem o que querem com o dinheiro. Interessa. Mas aí, naquela CPI sobre a Copa de 98, levaram aqueles astros do futebol e foram para os reservados para pedir autógrafo, para tirar foto junto com o Neto, autografar a camisa para o Neto, bola. Então, aí entra a política. E o que me incomoda é saber se essa política atrapalha a justiça. É isso que Não, eu acho que atrapalhar não atrapalha a justiça no seu ponto de vista processual, mas atrapalha no sentido, como diz o Alexandre, que as CPIs do Brasil são importantes, mas elas são mal usadas. Então, a gente não tem que extirpar o mal pela patologia. Seria consertar, que os políticos brasileiros soubessem usar a CPI para aquilo que serve. Nós vimos um exemplo a semana passada, muito claro, de como é utilizada a CPI, apenas como cenário político de disputas políticas. O ex-ministro José Dirceu foi depor na Polícia Federal, e na Polícia Federal ele disse, por orientação do meu advogado, eu não vou falar nada. O que fizeram? Depois de 5 minutos, falou, bom, o senhor não vai falar nada mesmo, encerrou o depoimento, colocou lá, tudo bem. Na CPI, ficaram bombardeando o sujeito de perguntas, quando ele já disse a mesma coisa, assim que chegou. Ou seja, foi cada qual para mostrar para a população, para os seus eleitores, para os partidos políticos, que eles estavam atuando na operação. Sabe, isso não que não pode acontecer. No bem comum. Bem Não. comum é uma palavra no nosso país que, infelizmente, caiu em desuso. Porque estão pensando no bem próprio. Por isso que eles fazem projetos de lei Estou pensando no eleitor. para criar o dia do sono.
o dia do sono, algumas coisas assim do gênero, mas Dia do sono? dia do sono, votar coisas Fica todo mundo importantes, acordado no dia fazer do sono. visitas nessa periferia paupérrima, Um dia para dormir onde até mais você tarde. vê que o ciclo da pobreza não vai acabar nunca. Mas, que se repete. mas é o que eu digo, a patologia, ela não pode ser causa de nós abominarmos todo o conceito. A política, o político é importante, o poder legislativo é o poder Sim. de elaboração das leis, faz parte dos pilares da democracia. Eu acho que o que a gente precisa é de uma evolução de conceitos sobre como fazer política, mas que são importantes, que eu acho que a gente tem que fortalecer as instituições, todas elas, seja o judiciário, o legislativo e o executivo. Por quê? Porque faz parte do tripé da democracia. Poder legislativo é muito importante. Nós temos as patologias, fruto de uma civilização equivocada, de uma exploração da política que se instalou no Brasil logo Um extenso após o número de descobrimento. parlamentares que não há necessidade. Sim, são as Sistema distorções. bicameral que não Demais. Mas são as Precisa ser Mas o sistema distorções que a gente bicameral tem que tem corrigir. fatores positivos. A gente tem que tomar cuidado, assim, nem tudo, ó, não está funcionando hoje, vamos destruir tudo. Tem como funcionar. Agora depende muito dos homens. Né? E eu espero que esse momento político que a gente esteja vivendo, né, vendo essa irresponsabilidade aí do Congresso, né, o Executivo manda o orçamento para o Legislativo fala, não é meu problema resolver isso, e aí cria outros problemas gerando mais gastos. Espero que isso leve ao cidadão nas próximas eleições pensar se é engraçado votar em palhaço para compor o Congresso, né, em pessoas com larga ficha criminal, né, porque não é engraçado você perder o emprego, não é engraçado você pagar os seus impostos e ver o circo que a gente vê em âmbito nacional. Então, a gente precisa amadurecer. O sistema bicameral em si, ele cumpre um papel. Né? Você conseguir, se não fosse o sistema bicameral, por exemplo, que já teria passado com a presidência que a gente tem da Câmara agora. Né? É algo necessário para você ter um equilíbrio na aprovação das leis. Agora, se lá não está funcionando bem, então vamos fazer funcionar, mas é algo importante. Desculpa, Melhor ter do que não ter. Sim. Doutor Alexandre, antes de irmos para o intervalo, nós corremos este risco aqui que o jornalista se referiu, de tudo terminar em pizza. É isso que eu estou dizendo. Quero saber. Estamos todos de olho. Sim. E se os profissionais todos que atuam no caso, né, agirem de uma forma séria, vamos ainda voltar a ter no país a vigência do princípio. Sem prejuízo à defesa, não há nulidade. Perfeito. Nós temos hoje a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Depois do intervalo, a gente conversa com a Zilka, é isso? Agora, Zilka Fialho, que é do setor de eventos, supervisora de marketing e eventos da FIPESP. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, José. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos, dirige o seu olhar para a turma dos baixinhos, programação especial pelo Dia das Crianças. O que a FIPESP está preparando para homenagear as crianças pelo seu dia? Já é tradição na FIPESP comemorar o Dia das Crianças com várias atividades e brincadeiras, podendo os pais participar ou não. Por exemplo, em nossas unidades de lazer, enquanto os adultos passeiam ou vão às compras, as crianças se envolvem em recreações, sempre conduzidas por monitores, que programam muitas atividades divertidas. Para este ano, até algumas unidades regionais, como a de Piracicaba, está com recreações especiais para elas. Na sede social, também teremos diversão para a criançada, promovida pela Educação e Cultura, no dia 17 de outubro. Portanto, pais, tragam seus baixinhos. Zilka, fala para a gente sobre o concurso cultural Fazendo Graça. Olha, neste ano, para completar a festa, a associação está promovendo um concurso chamado Fazendo Graça, em que a criança e o adulto podem ganhar 2 bicicletas, sendo uma adulta e uma infantil. Esse é o jeito bacana que a FIPESP encontrou para brindar o Dia das Crianças, oferecendo um meio de pai e filho saírem pedalando por aí. E como pais e filhos podem participar? É muito simples. Basta enviar um vídeo divertido da criança que você ama, fazendo uma brincadeira engraçada num momento de descontração e alegria. Os 2 melhores vídeos ganharão as bicicletas. E para onde eu devo enviar o vídeo? O vídeo deve ser enviado para o YouTube, pode ser linkado para o YouTube ou pelo e-mail fazendograça@fepesp.org.br. O limite é de apenas um vídeo por associado e deverá ser enviado do dia 5 ao dia 12 de outubro, com gravação de até 40 segundos, com crianças de até 8 anos. O resultado será publicado no site e nas redes sociais da FIPESP no dia 23 de outubro.
Confira o regulamento no site www.afepesp.org.br ou em nossa página do Facebook. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da FIPESP, pela sua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Zilka, uma boa tarde. Boa tarde. Retornaremos em instantes com o Gente que Fala. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem.
Governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Nós temos o nosso telefone 50526622, chat no site da AltV. Algumas perguntas que já chegaram para a gente aqui. Doutor Alexandre, o Jaime pergunta ao senhor se os integrantes da CPI, que investiga a Petrobras, todos eles receberam verbas para suas campanhas por parte dessas mesmas empresas investigadas pela Operação Lava Jato. Os nobres deputados têm isenção para conduzir os depoimentos na CPI? Pergunta o Jaime. Essa é uma das questões que estão colocadas, né? A questão do financiamento das campanhas, né? Será que empresas que depois vão ser contratadas pelo Estado poderiam, né, fazer esses financiamentos? Eu tenho a impressão que não, né? Existe um conflito de interesse. Não vou dizer especificamente com relação às pessoas aí da CPI, até porque eu não sei quem que exatamente faz parte. Mas é uma questão que devemos ficar atentos, né? E só aproveitando esse gancho da CPI, né, que a gente estava falando, pode ser um instrumento utilizado para o bem e para o mal. A gente já viu muita CPI apenas para fazer fogos. E nessa última CPI, ainda há notícias de que pode estar sendo utilizada para coagir, né, para constranger pessoas. Isso é seríssimo, né? Temos que ficar atentos. Posso dar minha opinião sobre esse Por favor. assunto? Olha, eu vejo que a questão do financiamento das campanhas pode ser, finalmente, né, o extrato que se vai tirar de esse problema da Lava Jato. Por quê? No final das contas, o modelo eleitoral, ele, de alguma forma, estimula a corrupção, nesse caso. Não é? Acho que as empresas não deveriam ser permitido às empresas financiar campanhas eleitorais. O Senado está aprovando agora restrições para doação de pessoa jurídica. Está aprovando? Está impedindo, aprovando, né, então, o impedimento de doação. Esse seria um avanço concreto, não somente ético, mas objetivo também, não só subjetivo, mas objetivo para o Brasil, na minha concepção. Doutora, então, porque esse é um dos grandes problemas que eu vejo nessa questão da corrupção no país, né? Doutora Lúcia, ficaria só para as pessoas físicas. E vejo, o Senado na sua primeira, teria que ter limites, seu primeiro momento. Limites das pessoas físicas. Isso. Limitado a uma proposta algo assim, pequeno. E a OAB Federal, por exemplo, tem uma proposta nesse sentido. Doutora Lúcia Bludeni, Eliseu do Jardim Brasil pergunta sobre a sua posição a respeito dos depoimentos por videoconferência. Olhos nos olhos do juiz no depoente seria mais democrático e eficiente? Olha, os advogados, de um modo geral, são contra esse tipo de colheita de depoimento, né? Porque eles acham que aquele princípio do juiz natural que eu acabei de falar, que é quando o juiz se depara com a parte, né? Ele fica mitigado porque ele não tem aquele contato, aquela percepção, via de regra. Mas eu sinto que a gente hoje vive num outro mundo. A tecnologia da informação hoje ela está trazendo uma nova percepção do processo para todos nós. Hoje a gente tem o processo eletrônico e assim será. Hoje nós temos também todo tipo de prestação de contas via eletrônica. Hoje a gente tem as parcerias, que eu estava aqui conversando um pouquinho com o juiz, sobre a questão das parcerias do poder público com o chamado terceiro setor, também que será tudo por meio de plataformas eletrônicas, repasse de recursos públicos, porque o Estado vai precisar contratualizar com essas organizações, com 200 milhões de habitantes. Então, não tem jeito, nós vamos viver nas nuvens, entre aspas, porque vai ficar tudo nas nuvens.
Eu só queria fazer uma pequena Então, nós observação, temos se que... é possível. A videoconferência é uma decorrência natural, como você mesmo diz. Não tem jeito. Da evolução, não tem jeito. Mas, ao contrário, eu acho que ela fortalece o princípio do juiz natural. Porque, antigamente, os interrogatórios de réu eram deprecados, era o juiz de outro lugar, e onde o réu estava preso, não era o juiz da causa que ouvia Que o réu. ouvia também. Então, Lembrou bem hoje, as precatórias, o juiz da causa pode ouvir o réu, que ele vai julgar por videoconferência. Tudo bem, não é o ideal, porque o melhor é estar próximo, assim, até para o juiz ver se o sujeito tem alguma marca, alguma machucadura. Tudo bem, não é o ideal, mas é a consequência natural, até para o favorecimento do próprio acusado no devido processo legal, num tempo razoável de duração. Então, por tudo isso... Justamente, até pelo que, né, a Lúcia e a Valderene comentaram, a questão do uso eficiente de recursos públicos, né? Às vezes, para você fazer uma oitiva, quantos policiais você não envolve? Hoje em dia, a gente não pode fechar os olhos para a questão do crime organizado, né? Você fazer que sempre, né, você tenha que fazer esse deslocamento, você pode gerar risco de fugas. Então, é um instrumento que, se bem utilizado, quando necessário, né, e se justificar, me parece que é positivo. Sim. Achei importante que a doutora Valderene disse agora, que realmente o juiz, na minha concepção, né, sou leigo, o juiz que está no caso tem mais familiaridade com o próprio caso. Então, e agora, pela modificação legal, é obrigatório, criou-se um princípio para o processo penal que não tinha. O juiz da causa, o juiz que ouviu as testemunhas, ele que tem que dar a sentença daquele processo. Só quando ocorre remoção, mas, em geral, agora em processo penal mudou. Antigamente, podia passar 300 juízes, se fosse o caso do processo. Cada um fazia uma coisinha e o outro terminava. Agora não. Então, o juiz da causa vendo, ele vai fazer uma reunião da prova muito melhor do que quem chega e faz o seu... Muito melhor. Um ato qualquer, só uma audiência, só oitiva de uma testemunha desnecessária até. Esse não, ele vai ter o quadro global. José Copé, talvez seja bom deixar consignado que fica um advogado, claro, né, lá junto com o réu. Então, na hora da videoconferência. As questões constitucionais de ampla defesa, contraditória, é perfeita. Houve muita resistência no começo, especialmente dos advogados e tal, porque toda modificação cria a resistência, a gente acha que não vai dar certo, mas a prática está mostrando que tem sido eficiente isso, quer dizer, dentro das possibilidades, como ele mesmo disse. Imagina, o transporte de um preso, o custo é muito grande, tudo sem contar a possibilidade não só de fuga, como principalmente de resgate, que acontece muito, especialmente quando se trata de crime organizado. Então, são consequências que a gente vai ter que torná-las um instrumento mesmo de facilitação. No final das contas, é um avanço. Né? Doutor Gamal, João Paulo do Ipiranga, qual seria a estimativa de quanto poderia ser despejado na nossa economia se o governo do Estado de São Paulo pagasse os precatórios alimentares? É difícil dizer, não tenho esse dado, mas, de qualquer forma, não pagar os precatórios é lamentável, né? No Brasil, infelizmente, durante muitos e muitos anos, durante pelo menos agora 30 anos, o país fez uma opção pelo rentismo. O país tem feito uma opção por pagar juros aos rentistas elevados, criando aí uma classe que não produz. O nosso vice-presidente da Fiesp escreveu um artigo no dia 12 de agosto na Folha de São Paulo, dizendo que o rentismo não produz nenhum alfinete. Está sendo transferido ao setor financeiro por volta de 330 bilhões de reais por ano e não se produz um alfinete. Aumentou-se os juros, e a contrapartida de se aumentar os juros para o Estado é elevar os impostos, porque o Estado tem que pagar juros aos bancos. Então, a contrapartida natural que vem a ocorrer é o tal do ajuste fiscal. Uma coisa totalmente maluca, sem sentido, uma aventura que o governo está se empenhando agora. A Fiesp está totalmente contra essa política econômica. A produção industrial, foi revelado agora, caiu 8,9% em relação ao ano passado.
ao mesmo mês do ano passado. A produção de alimentos caiu mais de 6% também, em relação ao ano passado. E menos produção significa mais inflação, né? É preciso atacar esse problema da produção subir para que se ataque a inflação. E não o esquema monetarista de sempre, né? De se elevar juros para ver se a inflação é debelada. Está errado. Então, nós temos essa concepção. Eu acompanhei esses dias, eu gosto muito de rádio, eu sou da época do rádio ainda, né? Maravilha. Eu adoro rádio. Você vê que o rádio, tem uma super a voz, tecnologia né? da informação veio e não conseguiu acabar com o rádio. Graças a Deus. O rádio está no top, está no auge, voltou. Ele nunca saiu. Ele nunca saiu, mas se ele balançou um pouco por causa da tecnologia da informação, pelos próprios agora profissionais do subiu, rádio, mas esse é outro assunto. Não, ele está no auge agora, ele voltou com carga total. E eu ouço demais. E eu vejo os economistas falando exatamente isso, que nós estamos num buraco sem fundo, porque nós estamos com o nosso parque industrial acabado, paralisado, nós não estamos exportando. Talvez a gente tenha, no máximo, indústria pesada, né? Isso funciona porque não tem jeito. Não, na verdade, a exportação é muito mais de commodities, ou seja, minério de ferro e alimentos. Nós estamos com um país muito paralisado. Ou seja, um país que ainda vai voltar para aquela semicolônia, não é? Que é uma questão só agrícola, a indústria está sendo extremamente penalizada com essa política econômica. E a gente precisa de investimento. O investidor também não investe porque não sabe o que vai acontecer. Mas não é só isso. O investidor, ele aplica no mercado financeiro. Ele não investe na economia real. E este é o grande problema. Os capitais privados não se dirigem à economia real quando os juros são muito altos. E o dólar também está muito alto, então o investimento não vem, então não se fabrica. Aqui não se fabrica mais. As manifestações aqui para gente que fala, o Ivan diz, já vai fazer aniversário desde o descobrimento desse escândalo. Cadê o dinheiro sendo devolvido aos cofres públicos? Cadê os acusados presos? República deveria ser o governo do povo para o povo. No Brasil é o governo do povo para os políticos, diz o Ivan. Uma outra, Edmar Mota, do Rio de Janeiro. Edmar, qualquer empresa de grande porte imbricada com o governo do momento, cabe ao judiciário equilíbrio para não exigir delas comportamento de vestais, nem lhes permitir patifarias de becos escuros. Substituir nossas mega empresas por mega empresas estrangeiras só trará resultado. Os subornos serão em moeda estrangeira, diz o Edmar Mota. Tem um outro que se manifesta aqui, Jair de Guarulhos. 2 meses atrás, o juiz Moro afirmava categoricamente que finalmente chegara ao coração da Lava Jato e que Ricardo Pessoa, da UTC, era o chefe do cartel. Não há limite para Moro. Quem o patrocina? Pergunta Jair de Guarulhos. Patrocinar o juiz Moro, Jair? É um negócio... Doutor Alexandre? Isso assim, a impressão que a gente tem, né, a gente acompanha tudo pelos jornais, sim, como a Valderene colocou aqui, que é uma pessoa que, até onde se sabe, vem agindo, né, de forma bastante republicana. Eu não vejo nele, né, essa vontade de aparecer na mídia, né, até pelo caso que ele tá cuidando. Se dependendo da personalidade da pessoa, já poderia, né, ter saído aí dando entrevistas e entrevistas. Vejo como uma pessoa reservada. Eu acho que os dados materiais que vêm sendo colhidos, né, é muita coisa, gente, é muito dinheiro que aparece, assim, não tem como você dar outro resultado para a apuração que não o que vem sendo dado. Então, eu confio na atuação dele, me parece que vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que também, quando eles falam patrocínio, é nesse sentido dessa megalomania que se criou, que o Palácio do Planalto que está pressionando para o Janot processar o Eduardo Cunha. Como ele mesmo diz, o Procurador-Geral da República, né? Precisa combinar com os russos, porque tem um monte de gente envolvida na apuração disso tudo. É dinheiro que está retornando para o país.
como o ouvinte, o Ivan, falou, não, tem dinheiro sim, já retornou, está retornando muito dinheiro para o país. E tem muita gente presa. Agora, é sempre numa situação dessa incomum na nossa pátria, no nosso país. Incomum mesmo. O que tem de diferente é que está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa e com seriedade. Parece que o diferente é esse, né? E com seriedade, sem estardalhaço, sem isso. Gostem ou não, é o que eu disse no começo. O estardalhaço, a exposição, o horror, está pelo tamanho do rombo que fizeram. Não é pela atuação dos profissionais que estão trabalhando nos processos. Doutora Lúcia, rapidamente, nós estamos no finalzinho, mas ainda dá tempo de pedir para a senhora opinar sobre um projeto de lei que possa proibir o uso de celulares em salas de aula. Esse projeto está sendo apresentado no Piauí. Eu pergunto se precisa de uma lei para isso. Olha, eu acho que a senhora pode usar à vontade. Eu acho que não há limitadores hoje para nada, infelizmente. Especialmente nas escolas, a gente precisava resgatar um pouco aquela ligação entre mestres e pais, que não existe mais. Então, as famílias, primeiro, parece que depositam seus filhos nas escolas e acham que a escola vai resolver o problema da educação. Não é assim, a educação começa em casa, não é na escola. Então, o limite dos pais para com os filhos também, fica difícil de eu falar isso, até porque parece que estou, sabe, de outra geração. O que eu me questiono é se há necessidade de uma lei. Parece que o pai não fala não, e a escola também não consegue mais falar não para o filho, para o aluno. Sim. Porque o pai vai lá, dos o pais, pai vai lá e bate o pé, e a escola não consegue. Então, precisa, sim, da lei. É visto como relação de consumo, né? Em vez de aprendizado, formação. Por quê? Porque eu acho que o marketing, a pressão para o consumo é maior do que qualquer valor ético, do que qualquer valor de prioridade. É incrível isso no nosso país. E também essa lei é importante, não só pelo celular. A escola está para socializar as pessoas. E hoje em dia o celular, você vê pessoas no restaurante conversando por WhatsApp, nem fala. Está um telefone. Acaba que você manda uma mensagem com a pessoa que está na sua frente, porque virou uma febre entre adultos, crianças. Agora, imagina uma jovem, adolescente. E outra coisa, é o momento que a criança tem que aprender. Socializar. Exatamente, tem que aprender a respeitar prioridades, enfim. E Doutor concentrar para aprender, né? Sobretudo. Doutor Gamal, aproveitar a presença do senhor, que é economista, né? O doutor Alexandre fez referência há instantes sobre o orçamento apresentado pela Presidência da República, que o Congresso diz que está mandando de volta. A questão toda é que teremos um déficit primário. Mas é possível apresentar um orçamento? Eu estou devendo. Não, isso é uma meta, né? Meta ficar devendo mais? Desculpe, é uma previsão. Né? Não seria uma meta, mas ele apresentou uma previsão. E dentro dessa previsão, apresentou para o Congresso o seguinte: o que faremos com essa previsão? A questão toda é que, como a política econômica está equivocada, a arrecadação vai cair ainda mais. Porque o mundo é dinâmico, ele não é parado. Né? A continuação dessa política econômica vai fazer com que esse déficit aumente ainda mais, na minha opinião. Não é? Então, além do que, a questão toda do déficit primário e do superávit primário, que nós tivemos superávit primário durante muitos e muitos anos, mas não adiantou nada, porque a hipocrisia da lei de responsabilidade fiscal é essa, que não se põe a conta dos juros, que nós batemos sempre, não é? Nessa conta. Né? Então, o déficit nominal, que se diz, é que é o mais importante, que põe a conta dos juros. E a conta dos juros hoje está em 5% do PIB. Mas não consta no orçamento? 5% do PIB. Não consta no orçamento que se paga de juros? Não, consta no orçamento, mas ele é tirado da peça orçamentária primária, que se diz. Porque o superávit primário que se fala é o superávit primário ou a economia para pagamento de juros. Né? É um absurdo. É um absurdo. Todo o superávit primário que tivemos durante 30 anos se esgotou, porque foi em pagamento de juros. Né? E a dívida só subiu. Então, na verdade, o Estado gastou menos do que arrecadou desde 1994, que é essa lei da responsabilidade fiscal, e a dívida gastou menos do que arrecadou, desde 1994. Havia um no ano passado teve aí uma
uma modulação aí e tal para maquiar um pouco, mas durante muitos anos o que ocorreu, na verdade, foi superávit primário para pagamento dos juros. E o que nós nos pegamos no momento é o seguinte: por que é que essa dívida só subiu se o Estado arrecadou mais do que gastou? Por que a dívida subiu? Né? O saldo dessa dívida subiu. Ela deveria cair. A resposta está nos juros altos, né? Que vão fazendo com que a dívida vire uma bola de neve, uma coisa maluca. Né? Um esforço que o país está fazendo há tantos anos para não gastar, que essa é a minha opinião. Acho que o Estado ele até está gastando menos do que necessita. Tanto que está tudo por fazer no país. O país está sem infraestrutura. Né? A lei da responsabilidade fiscal é uma hipocrisia. Mas então, como está feita? Porque ela não coloca os juros na conta. Não é? Essa pergunta que todo mundo quer a resposta, doutora. O dinheiro foi em juros. Os bancos ficaram super bilionários e concentrados. O balanço dos bancos registra. Está lá, exatamente. Doutor Alexandre Cunha, juiz de direito, agradeço mais uma vez a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço muito, Zé Copé, cumprimento a todos, foi muito prazeroso. Doutora Valdereza Budi, que é do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Eu também agradeço a oportunidade de participar e interagir com todos vocês aqui, que é muito agradável. Que não fique só nesta participação. Muito obrigada. Doutora Lúcia Será Budeni. Um prazer. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Prendeu o caminho e retorne outras vezes. Tá? Obrigada, foi um prazer, viu, estar com todos. Doutor Gamal. Prazer novamente estar aqui, né, com todos. Faltou contar que botaram o banqueiro para cuidar do pagamento das contas. Doutor Gamal faz uma imagem maravilhosa. Você colocar o gerente do banco para organizar as suas contas, quando a companhia está devendo para os bancos, é uma loucura. Ele vai pagar primeiro os juros do banco. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.